Papo VIP bate um papo, troca uma ideia com os arquitetos que fazem parte da quarta Expo Mais VIP Decor. E hoje a gente recebe aqui a Dani Garcia, que é arquiteta, que é doutora em acústica e vai falar pra gente um pouco da história dela e um pouco dessa ciência bem complexa, não é, Dani? Mais Tudo ou bem? menos. Tudo jóia. Vamos começar pelo começo. Como é que você entrou na arquitetura? Na arquitetura? Então, quando eu estava para fazer vestibular, eu tinha que decidir o que eu ia fazer, né? Muito cedo, né? 17 anos, você não sabe o que você faz da vida, né? Você casa, você compra bicicleta, você vai na rua? Aí eu peguei um guia do estudante, você é da sua época? Eu já livro ouvi desse falar. jeito, Não, assim, eu ó, acho que o nosso já é uma versão www já. Não, meu não tinha www. E aí eu folheei o guia do estudante, li todas as profissões e vi qual que se encaixava mais no que eu pensava. Assim, tipo assim, tinha a ver com a pessoa que gostava de organizar espaços. Eu sou super desorganizada, não sei de onde que eu tirei isso. E aí eu fui fazer arquitetura e acabei me identificando mesmo, assim. Não precisei de começar o curso e desistir, acabou sendo um acerto. Hoje eu nem me enxergo em outra profissão. Dani, quando eu conversei com os arquitetos, eu sempre falo isso, arquitetura é uma arte. O que mais te chama a atenção na hora de fazer um projeto? Então, eu acho até curioso você falar isso, porque o que me chama mais atenção na arquitetura é o fato dela ter técnica além da arte. Sabe? Porque eu acho que a arquitetura ela é uma arte de solucionar problemas. Não existe arquitetura sem um problema, não existe arquitetura sem uma pessoa. Né? A gente não faz obra de arte, a gente faz coisas para alguém usar, para a pessoa poder interagir com aquilo. Então o que mais me chama atenção é a capacidade técnica que a gente tem de transformar uma demanda em um espaço e fazer com que aquele espaço tenha um desempenho para atender aquela demanda. Então eu acho isso meio assim, acho isso incrível. Uma pessoa chega para você, Dani, eu quero uma casa. E aí, o que acontece? Aí você tem que entrar com a sua técnica, com o seu conhecimento e saber quem que é essa pessoa para poder fazer essa casa. Exatamente. Tem que entender qual que é a rotina dessa família, né? Não é a casa da Dani Garcia, né? É a casa da pessoa, né? Uma coisa que eu acho bem legal, assim, eu prego isso o tempo inteiro, falo isso com meus estagiários, a arquitetura é para outra pessoa, não é a minha arquitetura. É a arquitetura do fulano. Então eu nem gosto quando a pessoa fala assim, porque a minha arquiteta, eu não sou arquiteta de ninguém, eu sou eu, né? E quando eu estou ali fazendo um projeto, eu tenho um filtro que é o filtro da demanda daquela pessoa. Então é a casa do cliente, não é a casa da Dani Garcia. A casa da Dani Garcia é a minha casa com o meu marido, né? E o que você mais gosta de projetar? Espaço aberto, espaço fechado, casa, prédio? Então, que você hoje tem mais eu não envolvida? faço mais projeto de casa, eu não faço arquitetura residencial. Quando eu faço projetos de arquitetura, eu faço projetos de arquitetura comercial, que é o que mais me atrai hoje, em função da múltipla demanda, assim, de uma coisa que tem que ter um resultado, de ter um usuário, que é um usuário que cada hora é uma pessoa diferente, né? E trabalho muito nessa história da acústica. Então, meu foco hoje é trabalhar com projetos de acústica e projetos comerciais que têm algum tipo de demanda acústica no meio. A gente brincou sobre a ciência da acústica e realmente, a Dani deu uma palestra aqui, assim, todo mundo ficou encantado com essa questão do conhecimento e às vezes as pessoas não param para prestar atenção no tanto que a acústica é importante. Né? A acústica move a vida da gente, né? Você não consegue viver sem ter um ruído de fundo, né? Então, assim, se a gente parar de enxergar, o que vai sobressair é o seu fundo sonoro. Então, o dia inteiro a gente está sendo exposto a vários tipos de ruídos diferentes e a gente não percebe isso, né? A gente às vezes percebe assim, escuta uma música, nossa, aquela época que tocava essa música, você vê o tanto que a questão do som, a memória auditiva, ela é poderosa, né? Aquilo te volta lá no passado. Você escuta uma música lá que sua mãe escutava quando você era criança, você lembra dela, lembra daquela situação lá na cozinha escutando aquela música, né? Então acho isso assim, eu acho isso poderoso, sabe? E acho que gosto de usar isso quando eu faço projeto. Então assim, os tipos de projeto que eu mais gosto de trabalhar são os que mais têm essa demanda de acústica. Por exemplo, boate a pessoa vai para escutar o som. Sim. Então se o som não é um som de qualidade, aquele lugar não serve, né? A pessoa que não está ali, ela não pode escutar aquele barulho, então tem que ter um isolamento. Então é um tipo de trabalho que envolve toda a complexidade da acústica. Então são projetos que me atraem muito, salões de festa, né? Restaurantes, né? Esses espaços todos têm a questão do som, ela é muito simbólica, né? E ela é um valor para quem vai usar aquele lugar.
Você não falou, mas eu queria que você destacasse, você destacou dentro da sua palestra, o projeto da Igrejinha do Horto, que foi um projeto bem audacioso, bem complexo, né? Para quem não sabe, a Igrejinha do Horto, que está ali na Castelo Branco, é um prédio tombado, você não pode fazer alteração ali de forma alguma, e vocês fizeram um trabalho sensacional lá dentro. Queria que você descrevesse esse projeto pra gente. As igrejas em si, elas têm uma demanda de acústica que muitas vezes arquitetos, os próprios pastores, os padres, eles não conseguem perceber isso imediatamente, só depois que dá problema, né? Então, o que você vai fazer na igreja? Você vai lá ouvir assistir uma missa ou um culto, então tem uma pessoa falando ou um conjunto cantando e você está ali ouvindo. Então, se a acústica não é boa, aquele lugar não te convida, né? Tem igrejas que às vezes eu visito que a pessoa fala assim, eu falo, o pior lugar dessa igreja é debaixo dessa galeria. Por quê? Porque é onde o som tá chegando, tá embolando, é mesmo, ninguém fica ali. Eu falei, claro, não tá conseguindo entender. Se ele não consegue entender, ele não vai ter paciência de ficar ali muito tempo, né? E a Igrejinha do Horto, além dessas questões que são inerentes a igrejas, tem esse valor simbólico, a primeira igreja de Patinga, né? Todas as pessoas têm muito carinho com a Igreja do Horto, tanto que eles chamam de igrejinha, né? Não é igreja, é a Igrejinha do Horto. E aí eu não sei se todo mundo sabe da história da Igrejinha do Horto, ela foi feita para ser desmontada, né? Ela é uma igreja de um canteiro de obras, que ali foi montado o alojamento do pessoal que ia construir a cidade e depois eles iam desmontar. Só que esse apreço que as pessoas criaram, o primeiro laço, né? É o laço da pessoa que veio para poder trabalhar aqui, começou a criar aquela rotina, a fé, ir à missa. O padre era uma pessoa importante na cidade, então eles não deixaram essa igreja ser demolida. E a igreja virou patrimônio da cidade. E como ela foi feita de caráter provisório, né, ela também não teve uma acústica adequada. E quando foram fazer o restauro, foi bem interessante, porque quem foi o pessoal da sonorização que foi lá convidado, né, pela comissão da igreja, eles foram lá para poder falar qual que é o tipo de equipamento que eles iam colocar lá. Eles chegaram lá e falaram assim, eu não posso colocar nada aqui se não tiver um tratamento acústico. Porque senão o meu equipamento vai parecer que ele é ruim, né? Porque a acústica do lugar é ruim. Então você pode colocar o equipamento mais caro que for, que ele não vai dar retorno. E aí essa pessoa me direcionou para essa comissão e aí a gente teve que fazer um trabalho de explicar a importância da acústica, de mostrar, né? Olha só, você está entendendo o que esse padre está falando nesse áudio aqui? Não tá, é porque a acústica é ruim. E aí os padres realmente começaram a falar que a acústica dali era ruim, porque eles não viam os fiéis prestando atenção. E aí, como ela é patrimônio da cidade, ela não pode ter nenhum tipo de intervenção. As intervenções de acústica normalmente são materiais que têm um caráter poroso, um forro perfurado, não tinha nada a ver com a igrejinha, né? A igrejinha é toda de madeira. A gente pensou em fazer elementos que fossem móveis. Então, a gente não pode colocar nada fixo ali. Então, vamos criar elementos que são móveis. E um dia na visita lá, lembro da Dona Eunice, que é uma senhora que toma conta da igreja, né, e mora ali do lado, eu olhando para aquela obra lá e uns quadros da Via Sacra de madeira lá, eu falei, Dona Eunice, o que vocês vão fazer com esse quadro aqui? Nós vamos pintar e colocar de volta. Eu falei, mas eles são tombados? Não são não. Eles até falaram que a gente pode pintar da cor que a gente quiser. Eu falei, pode fazer o que quiser com eles? Pode, uai. Mas o que você quer fazer? Eu falei, espera que eu vou te mostrar. E aí a gente pensou em trabalhar, tinha um produto que eu já tinha usado até na boate, que tem ali no Horto também, que ele é um material que é uma lã de pet, né, com o tecido na frente, o tecido você coloca a estampa que você quiser. Falei, vamos fazer os quadros da Via Sacra. E aí os quadrinhos que tinham lá eram quadrinhos pequenininhos, e você viu a palestra lá, você viu que tem uma relação diária, né, quanto maior é o material de absorção, mais ele absorve. Então eu calculei a quantidade de material que tinha que ter naquele espaço, dividi pelos 14 passos da Via Sacra e saí com o tamanho de cada quadro. E aí hoje quem vai lá vê a igreja ali, vê aqueles quadros. A minha filha de 5 anos quer que eu conte uma história, que acha que aquilo ali é um livro e não entende, assim, não sabe que aquilo tem uma função acústica. Não sabe por trás daquilo ali. Tem uma função acústica, aquilo ali que faz ter essa qualidade, controle da reverberação para que não tenha o eco ali dentro. Nada é por acaso, tudo tem um passo. Para fechar nosso papo, eu queria que você falasse desse espaço. A gente está aqui na Decore e vocês têm esse espaço, você fez em parceria com
o Túlio Ticon, que é uma hamburgueria artesanal, mas que é um espaço também bem sensorial, né? Eu falo que aqui é uma hamburgueria artesanal feita de materiais industriais, né? Tem uma contradição aí. Eu fiz o meu mestrado em acústica, quando eu fui fazer doutorado eu queria trabalhar com sustentabilidade. E aí eu descobri, assim, durante 4 anos de estudo, que sustentabilidade não é nada novo, assim, trabalhar com vento, coisa que os arquitetos, que nem eram arquitetos antigos de fazenda, já faziam, né? Manipular vento, ver qual que é a melhor posição de sol. E aí, o que tinha de sobra para pensar em sustentabilidade? Trabalhar com materiais. Qual que é o problema maior que a gente tem na construção civil hoje? De cada 10 prédios que você constrói, 3 são descartados. Isso aí é a perda da construção civil. Você deve ver uma obra, você vê o tanto que o pessoal joga material fora. Sim. Então esse é o maior problema e esse é o maior impacto que existe na natureza hoje em dia, a da construção civil. Então, dentro da minha tese de doutorado, a gente chegou num ponto que era assim, o que a gente tem que fazer é trabalhar com resíduo. Ou a gente evita que esse resíduo aconteça, ou que já existe, que é muito mais difícil de trabalhar, que é uma cultura, né? A gente tem que usar isso aí. E aí casou essa conversa, assim. Um dia o Túlio me convidou para poder conhecer lá as obras que ele faz lá em Timóteo, baseado no material que ele tem, que é da sucataço, né? Que é um material que ele recolhe, revende de resíduo industrial, é tudo industrial. Eu falei, Túlio, você não está entendendo, isso aí é o meu trabalho de doutorado, eu estudei isso, eu fiquei só falando disso, eu não tinha onde aplicar esse tipo de coisa. E essa conversa ficou morta, né? E eu trabalhando com acústica, investindo na minha carreira de consultora acústica. E aí o Túlio me convidou, falou, olha, tem uma oportunidade para a gente fazer um negócio junto, já tem um tempo que eu estou querendo fazer alguma coisa junto com você. Vamos entrar lá na Expo Mais VIP, porque a gente vai trabalhar com a questão do resíduo industrial. E a gente até estabeleceu um termo, que é arquitetura de mínimo impacto. Sim. Não é sustentabilidade, porque sustentabilidade é um termo muito amplo, né? Então a gente está denominando isso aqui como arquitetura de mínimo impacto. A gente não tem quase impacto nenhum para construir isso aqui. Tudo aqui foi montado. Foi a obra mais rápida dessa Não, eu fiquei ansiosa, né? Porque eu estava liberada a obra aqui e a gente não começava. E o Túlio falava, pode ficar tranquilo que o negócio vai sair. E aí, de repente, o pessoal entrou aqui, montou tudo que está montado aqui, pode ser retirado e montado em outro lugar. Tudo vai numa carroceria de caminhão, né? Vai ser montado, não houve massa em lugar nenhum. O único material que foi comprado em loja foi tinta. Né? Tudo que tem aqui tem uma outra história. E aí a hamburgueria artesanal, porque já existia essa questão do pessoal do Furioso, que eles trabalham em Timóteo e ainda não tinham espaço para eles conceito, e a gente que trouxe essa história das sensações, né? O hambúrguer tem o olfato, tem o paladar, então nós vamos trabalhar com o material que não era nada, era uma outra coisa, vai começar uma nova vida através de outros sentidos, né? Qual que é a relação das duas coisas? Então a gente tem aqui, quando a gente entra aqui no espaço, tem uma coisa de pisar num alto, num baixo, né? Mostrando que você está saindo de um lugar convencional e entrando num lugar diferente. Realmente é diferente. Outro espaço, né? E tem uma estranheza, porque você está pisando no metal. E o metal não está fazendo barulho de metal. Por que não está fazendo barulho de metal? Porque a gente está resgatando a questão da acústica lá, de fazer um piso flutuante, né? Depois a gente trabalhou também um outro material que é esse piso vermelho aqui, que ele é o cálcio de bobina. Quando a bobina vai ser transportada, você calça ela para ela poder não girar, né? Então ele é super macio. E o fato dele ser super macio, ele também é acústico. Então a gente trabalhou nisso na questão do tato, do pisar. E da audição, é a relação entre as duas vidas de cada elemento desse. Então a gente tem o mais óbvio que a gente tem aqui no nosso espaço são as bandejas, né? Era um bandejão, a primeira vida daquele elemento foi o bandejão de servir comida dentro dos restaurantes industriais, e a segunda vida é esse revestimento 3D que a gente fez. Então a pessoa, quando ela chega perto ali do revestimento, começa um barulho de panela batendo. O que é essa panela batendo? É a bandeja em uso na outra vida dela. A primeira vida dela. A primeira vida dela, né? A outra coisa que a gente tem é essa malha aqui, que é uma malha, parece uma rede de pesca. Quando a pessoa pega, ela vê que não é tão macia, acha que ele é plástico e na verdade é aço inox. E ela é uma rede de pesca de equipamento no fundo do mar da plataforma da Petrobras. Então a gente traz a outra, eu chamo isso de paisagem sonora da vida original dela, que aquela é uma cobertura, né?
que é esse barulho do mar, onde ela vivia antes, né? Então esse espaço ele tem essa lógica, assim, ele é um pouco conceitual, né? Ele é muito conceitual, mas ele também tem muita questão assim, esse lugar é possível, você pode construir desse jeito. Dá pra fazer. Né? Dá e pra fazer. Todas as histórias de tudo que foi feito aqui estão aqui dentro, tem uns QR Codes aqui, a galera já entendeu, você passa o celular no QR Code, ele conta a história de que esse material era antes de estar aqui. Isso, e vem com o áudio também. Não sei se as pessoas estão entendendo, mas tem o primeiro elemento que fica lá na entrada do shopping, que é um tubo, tubo sonoro. Tem um tubo, você entra pela portaria 1, que é a portaria do Centro Cultural, tem um tubo. Alguém esqueceu aquele tubo lá. Não foi esquecido. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Ele é um tubo que a gente chama ele de tubo sonoro, porque se uma pessoa fala em cima, a outra escuta com nitidez embaixo. Então ele é uma brincadeira de telefone sem fio. Mas ele é tão grande que ele é um banco. Então a gente colocou ele bem na frente do ponto do Uber ali, né? E aí a história dele é que ele era um tubo que ficava dentro do mineroduto, debaixo da terra, perto da gente, né? Tem tudo a ver com a história do Vale do Aço, né? A questão que por onde vem o minério sai lá de Itabira, passa por aqui e vai ser exportado lá no Espírito Santo, né? Então, essas coisas, eu acho muito legal a história de ter reutilização. Mas mais legal ainda é que todas essas coisas têm a ver com a realidade do Vale do Aço. Sim, todas essas coisas têm alguma coisa a ver com a região industrial. Com a rotina das pessoas, né? Quando eu recebo as pessoas aqui, às vezes chega gente assim que olha e fala assim: nossa, mas esse material aqui, que é o retalho, tem um aqui que é um retalho de blanks, que é peças metálicas que são feitas em série, né? Eu trabalho nessa área, né? E lá tem uma máquina assim, não sei o que, a pessoa começa a contar a história. Contar a história dela. Então, ela tem a história dos materiais, mas as pessoas se reconhecem naqueles materiais também. Que nós estamos numa região muito típica, né? Você pensa, que lugar que as pessoas têm esse tipo de vivência, né? De estar lá dentro das empresas. E nós que não trabalhamos lá dentro não temos noção do que é aquilo. Mas a pessoa que vive lá, tem a família dela, na hora que ela vem visitar, ela vê a oportunidade de contar para o filho dela como é que funciona lá dentro. E o que ela faz, né? E o que ela faz. E dá o valor. Olha só, esse negócio aqui é o lixo lá do meu setor. Estão jogando isso fora, olha o que eles estão fazendo. Valoriza até o trabalho do pai, que eu achei muito bacana quando eu percebi essa conversa de pai e filho aqui dentro. Bem legal. Gente, a Decor segue até o dia 17 de novembro, com possibilidade de prorrogação. Dani, eu queria te agradecer pelo esse papo, agradecer por essa conversa, entender essa questão da acústica, entender a questão desse espaço, reforçar a questão desse espaço que é muito legal. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de contar, né, essa história para todo mundo aqui. Venham visitar a Expo Mais VIP, está muito legal, não pode perder, na hora que acabar vocês não vão ter mais oportunidade, então corre para vir. Corre mesmo, gente. Dani, obrigado. Portal Mais VIP, notícia para quem quer mais.